Bom, vamos dar início à nossa reunião. Diego, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua disposição de estar conosco. É sempre muito bom te ouvir, sempre muito bom escutar Deus falar aos nossos corações através de sua vida. Deus te abençoe, meu irmão, e vamos fazer uma oração para começar aqui. Amém. As pessoas vão entrando, né, no decorrer do tempo aqui, mas a gente vai dar início a esse tempo. Oremos. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado pela tua misericórdia com as nossas vidas, ó Pai. Obrigado por esse tempo que o Senhor reservou para nós, ainda que de maneira online, Senhor Deus, para que nós possamos ter uma comunhão, ainda que online, Senhor Deus, escutar um pouco da tua palavra, que nosso coração seja cheio. Obrigado pela vida, Senhor Deus, do pastor Diego. Que o Senhor o abençoe, abençoe sua casa, abençoe sua igreja, que o Senhor o use nesse momento para falar conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Obrigado, Diego. Deus te abençoe, meu irmão. Que isso, eu que agradeço, viu, Gustavo, Débora? Sempre um privilégio estar com vocês. Acho que todo mundo aqui sabe, assim, do carinho, né, que existe mutuamente entre nós, sua família, minha família. Nós somos amigos de anos já, né, Gustavo? Então é sempre uma honra e aqui eu me sinto não como um convidado, não, mas eu estou em casa com irmãos queridos aí também e que possa ser um tempo edificante mesmo. Bom, gente, então boa noite, tá? Boa noite aí para todo mundo. Eu conversando com o Gustavo, então assim, minha proposta não é um estudo bíblico, tá? E eu amo estudo bíblico, mas não é o que eu vou fazer hoje. Minha proposta não é uma pregação, amo pregar, mas não é o que eu vou fazer hoje. Também não é uma palestra, também amo palestrar, mas não é o que eu vou fazer hoje. Então eu queria bater um papo com vocês. Eu queria filosoficamente falando, eu queria provocá-los. Se no final dessa minha fala vocês estiverem um pouco mais angustiados, quer dizer que eu fiz bem meu trabalho. Se vocês estiverem leves, eu falhei. Então eu prefiro gerar uma angústia que depois o Gustavo resolve. E se essa angústia for gerada, então é porque a coisa foi bem, tá? Mas se você tem uma Bíblia, e eu falei que não é estudo bíblico, mas tem um texto básico que eu gostaria aqui de iniciar a minha fala, que é o texto de Romanos 12, texto muito conhecido. E eu confesso que não foi tão fácil assim pensar no que falar para vocês, porque tem vários temas que são caros para o meu coração. Alguns que eu já tenho falado há vários anos, outros que talvez dizem respeito a reflexões agora para a pandemia e em meio a esse tempo histórico que nós temos vivido. Mas eu acho que falar para jovens e com jovens, e até já me coloco aqui à disposição, Gustavo, não sei qual é exatamente o tempo total, eu sei o tempo da minha fala, né? Mas já quero me colocar à disposição depois que eu falar, como é um bate-papo mesmo. Se tiver pergunta, eu estou totalmente disponível para a gente dialogar sobre o que foi falado. E se eu não tiver resposta para o que eles me perguntarem, você se vira depois, tá bom? A gente fica combinado assim. Mas o texto é Romanos 12, então eu escolhi um tema que me é muito caro ao coração e que eu acho que tem tudo a ver com a geração de vocês, com a nossa geração, com o tempo que a gente tem vivido enquanto igreja, para além dos diálogos da pandemia, tá? Que é Romanos 12, versículos 1 e 2, que dizem o seguinte: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que eu queria propor aqui com vocês nesse texto é conversar sobre uma igreja bíblica e uma igreja relevante para a pós-modernidade, tá? Eu acho que é crucial, eu acho que é urgente. A igreja de Jesus Cristo permanecerá viva até o retorno do próprio Cristo. Foi isso que ele nos prometeu, então não tem crise quanto a isso. Mas, embora viva, a igreja, se ela não atentar para algumas realidades, como, por exemplo, o fundamento das escrituras
e a sua relevância no diálogo cultural, ou seja, nesse relacionamento com a cultura, eu acho que a igreja, sobretudo da nossa geração em diante, ela vai ter muito problema. E quando eu falo igreja, eu estou falando de nós mesmos. Tá? Então, eu gosto muito de uma expressão, não sei se vocês já ouviram, a expressão da missionalidade. Tá? Vivermos de modo missional. E falar de modo missional aqui nada mais é do que ter uma compreensão de que Deus nos enviou na história enquanto discípulos de Jesus Cristo. Tá? É entender que nós não apenas fazemos missões naquela percepção clássica de poucas pessoas em um lugar distante pregando o evangelho, embora isso seja fundamental e necessário, mas quando eu estou falando de missionalidade, não eu, mas todos aqueles que vieram antes de mim, eu estou falando de um resgate bíblico a um tempo onde o discipulado e a evangelização não eram realidades desassociadas. Essa é a primeira coisa que eu queria pensar com vocês. Ser discípulo de Jesus nos primeiros séculos, na igreja primitiva, significava pregar o evangelho, significava perceber a cultura ao seu redor e tentar discernir o que era sinal de Deus na cultura e o que precisava ser confrontado enquanto idolatria, né? Então, uma coisa importante aqui para a gente é o que na teologia a gente chama de exegese cultural. Isso é, nós precisamos de uma compreensão sobre a cultura em que nós estamos inseridos, sobre os valores que moldam essa cultura e para onde ela aponta. E eu realmente creio que é isso que o apóstolo Paulo tem em mente aqui quando ele escreve Romanos 12, 1-2, por isso que eu li esse texto. Porque à luz do evangelho, me parece que o que ele está dizendo é não seja conformado por esse mundo, ou seja, não permita que seu modo de agir seja moldado, seja conformado, entra na forma, entra no molde do que é o mundo sem Deus. E não permita que todo o seu ser seja, ou melhor, permita que todo o seu ser seja renovado a partir de uma consciência do evangelho, ou seja, o modo de pensar. Então, quando nós somos renovados na nossa consciência, modo de pensar, nós não seremos conformados na nossa prática, modo de agir. E aí eu creio que também está no bojo da discussão aqui do apóstolo Paulo, como se ele estivesse dizendo, olha, se você fizer essas duas coisas, ou seja, dizer não à idolatria e sim para o evangelho, você vai perceber o evangelho em todas as áreas da sua existência. É um pouquinho sobre isso que eu quero falar com vocês, porque mundo aqui para o apóstolo Paulo, na teologia paulina, é uma cultura moldada pela idolatria. Como é que eu sei disso? A gente tem que lembrar o contexto em qual o apóstolo Paulo escreve. Ele escreve aos romanos. Ele escreve a uma cultura promíscua, idólatra, escravagista, politeísta, tá? Onde, de repente, a gente pode olhar hoje, século XXI, e claro que tem complexidades muito particulares, acho que é bom a gente falar sobre isso também, mas Salomão falou que, de certa forma, não há nada de novo debaixo do sol. Ou seja, os dilemas da promiscuidade, imoralidade, ganância, espiritualidade confusa que nós vivemos hoje, não são realidades novas. O apóstolo Paulo, na cultura romana, do Império Romano, também muito moldada previamente pela cultura grega, ele vivenciava essas realidades. Então ele está escrevendo para os cristãos em Roma e está dizendo, olha, vocês vivem em uma sociedade completamente moldada pela idolatria. Essa é a imagem que João vai gerar também em Apocalipse, quando ele fala da besta e aquela coisa toda. Agora a primeira provocação para vocês é o seguinte, o problema é que naquela época, gente, a maioria dos ídolos tinha nome e tinha rosto. Mas o problema da nossa época é que os ídolos da nossa cultura são por vezes imperceptíveis. Mas mesmo assim eles não deixam de moldar nossa maneira de pensar e de agir. E se você acha que eu estou falando de idolatria, eu estou falando apenas de outras formas de espiritualidade, eu não estou. Por quê? Se a gente lembrar que João, o apóstolo João, na primeira carta a João, ele termina, você pode ir lá para dizer que eu não estou inventando, ele termina a sua carta dizendo, filhinhos, linguagem, povo de Deus, filhinhos, guardem-se dos ídolos. Toda a narrativa do Antigo Testamento, irmãos, pode ler nessa perspectiva sem medo de errar. Toda a narrativa e todo o diálogo de Deus com o povo de Israel
é um diálogo em que ele está exortando a nação de Israel a não idolatria. Aliás, o que é a grande falha da nação de Israel? É ter se prostituído, é ter adulterado, é ter adorado outros deuses. Aliás, não é essa a primeira premissa do Decálogo de Moisés, os 10 mandamentos? Não terás outros deuses além de mim? Ou seja, todo pecado, essencialmente, diz respeito a uma submissão a outros senhores que não o Cristo. Aliás, no Novo Testamento, aqui na época de Roma, quando os cristãos eles começam a ter problemas sérios, é quando eles fazem da declaração da fé cristã um ato de denúncia. Porque o que eles vão dizer? Eles vão dizer: Cristo, Jesus e não César é o verdadeiro Senhor da história. E é por isso que eles são perseguidos. Porque a declaração de que Cristo é Senhor da história tem profundas implicações. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Os ídolos da nossa cultura, e você pode nomear qualquer um. Prazer, você pode nomear satisfação pessoal, você pode nomear o ego, você pode nomear a autonomia, tá? A autonomia que vem desde o Gênesis, esse desejo, essa síndrome de ser igual a Deus, né? Você poderia nomear qualquer coisa. O problema é que hoje não tem nome. O problema é que hoje não tem rosto. Então, por que eu lhes provoco aqui no bom sentido a estudar e compreender a cultura? Porque é uma das melhores maneiras de não sermos conformados a ela. O apóstolo Paulo sabia disso. Aliás, falando sobre isso, um autor que eu gosto muito, o reverendo Timothy Keller, reverendo norte-americano, autor de muitos livros, ele diz o seguinte, eu vou ler a citação aqui. Se a igreja não pensa muito sobre a cultura, e repito, por igreja eu estou falando de nós, cristãos. Se a igreja não pensa muito sobre a cultura, sobre os aspectos bons, ruins ou indiferentes em relação à Bíblia, seus membros absorverão indiscriminadamente os valores da cultura. Eles vão assimilar a cultura apesar das intenções contrárias. A cultura é complexa, sutil e inescapável. Se não pensarmos deliberadamente sobre nossa cultura, simplesmente nos conformaremos a ela sem perceber o que está acontecendo. E aí, de repente, quando você ouvir isso, ok, o que significa isso, então? Significa nós olharmos para a cultura ao nosso redor e tentarmos dialogar com ela a partir do ferramental teórico proposto pela própria cultura? Não. E é aí que muitas pessoas se equivocam. Porque, veja, existem duas atitudes possíveis. Na missiologia a gente fala muito disso. Existe o escapismo e existe o triunfalismo, que muitos cristãos praticam. O que seria isso? O escapismo é olhar para o mundo e se apegar a algumas percepções bíblicas que vão dizer, por exemplo, o mundo jaz do maligno. Então eu me afasto no sentido de que eu entendo que eu procuro ambientes seguros e o mundo é mau. Então, se o mundo é mau, a gente retoma aquela realidade monástica católico-romana, né? Essa era a ideia dos monastérios, onde você se isola para preservar uma espécie de uma santidade. Não me parece que essa é a resposta fundamentalmente bíblica, porque esse mesmo mundo que jaz do maligno, mundo aqui como sistema idolátrico que molda a cultura, é o mesmo mundo, pessoas, aí uma outra percepção, um outro ângulo do mundo, é o mesmo mundo que Deus amou e, portanto, enviou seu Filho. Então, se nós não estivermos inseridos nos estratos sociais da cultura, amando essa gente que Deus amou, nós não seremos fiéis em cumprir a missão. Mas o outro extremo também é muito perigoso. O outro extremo que é ser seduzido pela cultura e não viver de modo distinto. E usar da fé, e usar da religião, usar da espiritualidade cristã como um amuleto, que não me transforma e não me torna contrastante à realidade da cultura ao meu redor. É por isso que eu gosto não da linguagem do escapismo nem do triunfalismo, mas eu gosto da linguagem de um teólogo chamado Kevin Van Hooser, que ele chama de presença fiel, que eu acho que é exatamente o que Jesus quis dizer lá em João 17, aquilo que a gente chama de oração sacerdotal. O que é João 17? É Jesus orando
pelos 12 e por todos aqueles que viriam depois dos 12, ou seja, nós, cristãos de todas as épocas. E ele diz: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. É estar sem ser e pertencer. É participar da realidade da vida enquanto um todo, sem que necessariamente sejamos amoldados, como o apóstolo Paulo está dizendo, pela cultura. O apóstolo Paulo era alguém que falava aos filósofos gregos. O apóstolo Paulo foi ao Areópago, à Acrópole, falar para os eruditos. Ele tanto estava na praça, ele tanto estava no ambiente onde todos poderiam ouvir, mas também ele se propõe a discursar para aqueles que são os verdadeiros pensadores da cultura da sua época. E quando ele identifica um público diferente, ele fala de maneira diferente. Ou seja, quando ele está falando com um judeu, ele fala de o Deus do Abraão, Isaac e Jacó. Mas quando ele está falando com gregos, ele fala do Deus que criou todas as coisas. Né? Ele não chega, por exemplo, estou vendo que vocês são tudo idólatras, então deixa eu falar para vocês algumas verdades. Não, ele tem um tato cultural interessantíssimo. Está lá no livro de Atos, se não me engano, capítulo 17. Quando ele chega lá, ele fala: atenienses, eu percebi que vocês são muito religiosos. Inclusive, olhando seu lugar de culto, eu percebi que vocês têm um altar ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vocês adoram sem conhecer, dele vos falo. E aí Paulo começa a falar: olha, esse Deus que vocês não conhecem é o Deus criador de todas as coisas, é o Deus criador do universo. E aí ele se move através da história para revelar que o Deus que eles não conhecem é o Deus que encarna em Jesus Cristo. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu comecei dizendo que nós cristãos temos que ser profundamente bíblicos e profundamente relevantes culturalmente falando. Isso não pode desassociar. Palavra de Deus e diálogo com a cultura. Por quê? Porque vocês aí, jovens, estão sendo bombardeados o tempo todo. Todos nós estamos sendo bombardeados o tempo todo. Mas eu estou me referindo a vocês porque, quem sabe, alguns de vocês estão em idade universitária. E aí, quando você chega na universidade, você lida com teorias de ciências sociais, você lida com pensadores. E aí, se você não tem um aparato ferramental, ou seja, uma teologia robusta, uma percepção clara da palavra de Deus, do que é a fé evangélica, e por evangélica aqui eu estou falando de evangelho mesmo, uma fé evangélica, se você não tem isso, você pode ser iludido a pensar que outras verdades são possíveis. Por exemplo, como é que nós lidamos com o número crescente de suicídios entre adolescentes e jovens? Será que a palavra de Deus tem algo a dizer sobre isso? Eu ousaria dizer que com certeza. Como é que nós respondemos às polarizações políticas, inclusive em meio aos cristãos? Como se o cristianismo pudesse ser cooptado pela perspectiva da direita ou da esquerda. Sendo que isso é construção social do século XIX. Tem 18 séculos antes de cristianismo sem essas polarizações. Então, alguém diria: mas Diego, é possível? É possível, a não ser que você ache que alguma construção social humana pode refletir a totalidade do evangelho. Como é que nós respondemos a pautas muito sensíveis para a nossa cultura? Como é que nós dialogamos com a sociedade pós-moderna? Karl Barth, um teólogo suíço já falecido, ele dizia o seguinte: é preciso segurar numa mão a Bíblia e na outra o jornal. Então, um dos erros de nós cristãos é que nós acreditamos na história de uma fé relegada à esfera privada. Eu vou explicar rapidinho isso e eu encerro minha fala. A fé cristã não é uma questão de foro íntimo, meus irmãos. A fé cristã, ela deve ser proclamada na esfera pública. Porque quando nós não compreendemos que a fé cristã, ela lida com a totalidade da vida, o que nós faremos? Nós viveremos uma fé reducionista. Uma fé de dia e horário marcado. Uma fé que se manifesta muito bem no domingo, das 7h30 às 9 horas da noite, porque domingo é o dia do Senhor, domingo é o dia de ir para a igreja, domingo é dia de louvar, domingo é dia de ouvir a palavra, mas segunda a sexta, não, segunda a sexta é dia de ganhar dinheiro, segunda a sexta é dia de pensar em mim. Aí a gente vai, e isso aconteceu ao longo da história, sobretudo depois do século XVIII, sociedade pós-iluminista, a gente pode, em outro momento, falar sobre isso. Mas com o iluminismo, que é a fé na razão,
o que aconteceu é o seguinte: os cristãos foram sendo cada vez mais rechaçados à esfera privada. É por isso que agora, se você entrar numa universidade, experimenta falar no primeiro dia que você é cristão. Aí depois você aguenta 4 anos. Experimenta você aplicar para uma bolsa do CAPES de mestrado ou doutorado, dizendo ao seu orientador que você é cristão. Aí você vai ver que essa história de Estado laico, ao menos como ele é percebido, ele é balela, porque na verdade há uma construção assim de perseguição velada à fé cristã. Por quê? Porque nós deixamos de dialogar nos espaços públicos, inclusive dialogando nos ambientes da academia, da arte, da cultura, de modo em alto nível, porque é possível que nós tenhamos reduzido a fé cristã a um ambiente religioso. Quando, na verdade, um dos grandes homens da história, chamado Abraham Kuyper, não sei se você já ouviu o nome, se conhece, ele era pastor e ele seguiu uma vida pública, ele chegou inclusive a ser primeiro-ministro da Holanda, ele fundou faculdade, ele fez coisas incríveis, ele que é tido como o pai do Kuiperianismo, né, como é chamado. E aí ele tem uma citação clássica que diz o seguinte: não há nenhum centímetro quadrado em toda a existência o qual Cristo, que é Senhor e soberano sobre tudo, não clame é meu. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que nós não podemos mais reduzir a vida meramente a sagrado e secular. Quer dizer que se agora nós somos o povo de Deus através da história em missão, nós caminhamos a partir do Espírito Santo, sacralizando todas as coisas, mas no bom sentido da palavra. Então, o que nós precisamos? Nós não precisamos apenas ser bons cristãos no domingo. Nós precisamos ser bons cristãos na arte, na educação, na cultura, na política. Pastor, na política, sim, na política, porque ou nós entendemos que Cristo é Senhor e soberano sobre tudo, ou nós vamos dizer que a esfera de influência e soberania de Deus cabem apenas em alguns compartimentos da sociedade, o que seria um equívoco, para não dizer heresia. Então, como é que nós lidaremos com os dilemas que nós estamos enfrentando e iremos enfrentar enquanto igreja? Quais são as respostas profundamente bíblicas, cristãs, para as angústias do ser humano? Por exemplo, a gente está no meio de uma pandemia. O que o Evangelho tem a dizer? Não apenas para os cristãos, mas para a sociedade. Eu vou dar uma dica, e uma apenas das várias que eu poderia. A sociedade pós-moderna, ela não aceita a ideia de sofrimento. Bom, a nossa fé, ela parte de um pressuposto de que é possível sofrer sem perder a esperança. Que a nossa esperança não é temporal. Nós não esperamos uma recompensa nessa vida. A nossa esperança está na consumação da história. Inclusive, um cristão ele é capaz de sofrer sem que isso o faça questionar a bondade e o amor de Deus. Isso religião nenhuma tem. Então, enfim, eu falei que era um bate-papo e eu queria deixar vocês com essa reflexão. O que significa nos dias de hoje, para você, de modo prático, não ser moldado pela cultura? Uma cultura da vaidade, uma cultura do ego, uma cultura de consumo, uma cultura de inveja. Enfim, o que significa ser um povo moldado pelo evangelho, mas em diálogo constante com a cultura? O que significa, por exemplo, em uma sociedade gananciosa sermos generosos? O que significa em uma sociedade promíscua e imoral sermos castos? O que significa isso na tua realidade? Como é que você pode ser fiel a Deus onde Deus já te plantou? Seja na tua casa, no teu ambiente de trabalho, na tua faculdade. Eu acho que são essas perguntas que nós temos que fazer, porque eu ouso dizer o seguinte, do jeito que a coisa vai, meu Deus, enfim, do jeito que a coisa vai, não vai melhorar para o testemunho cristão, não. Sabe por quê? Porque quando a sociedade, enquanto todo, pensa em cristãos, eles não pensam em mim e em você. Eles pensam no Malafaia, eles pensam no Feliciano, essa é a cara. Edir Macedo, essa é a cara da igreja evangélica brasileira para o não cristão.
Então a gente já está assim no negativo. Então, como é que nos ambientes em que nós frequentamos, como é que nós podemos viver uma fé coerente com aquilo que a gente de fato entendeu do Evangelho de Jesus Cristo? E como é que nós podemos responder aos dilemas gigantescos da sociedade, de uma realidade em uma sociedade dos afetos e dos sentimentos e das relativizações e da pós-verdade? Como é que a gente pode responder a essa turma? Por exemplo, como é que você fala de um Cristo que é a única verdade, o único caminho para o Pai, em uma sociedade de relativizações? Então são essas perguntas difíceis que nós temos que fazer, porque, como disse o Keller, se você não estiver atento para a realidade da sua cultura, é muito possível que você seja moldada por ela. É isso que eu queria falar com vocês. Estou totalmente disposto assim a ouvir de vocês, a responder questionamentos se tiverem. E é isso, Gustavo. Muito bom, meu amigo, excelente. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tô na tua aqui, viu, Gustavo? Porque eu tô. Agora eu tô vendo que tem uns comentários aqui. Porque eu não vejo ninguém, então eu tô meio cego, assim, virtualmente, né? Tá, Não vejo o rosto, então você vai me ajudando aí. tá, o pessoal está comentando aqui só no. Eu não tô acostumado a Google Meet, eu uso o Zoom, aí não. Ah, agora eu consegui abrir o chat, ok. Diego, eu vou fazer uma leitura aqui, Por favor. só que eu vou me permitir ler o texto de Tiago, capítulo 4. Só que eu vou fazer na paráfrase do Eugene Peterson, a mensagem, Legal. porque eu acho, eu até abri ela aqui na NVI, mas eu acho que nós temos estudado o livro de Tiago e a epístola de Tiago é uma epístola secular, né? Ela foi enviada às igrejas, portanto, Tiago escreve à igreja, escreve a nós, né? E aí você está falando desses ídolos que não tem rosto, que não tem imagem, que nós não conseguimos fazer uma imagem de barro ou de gesso, ou se quer desenhar, mas ela se materializa de várias formas na nossa vida. Isso. E Tiago, ele vai escrever lá no capítulo 4, o livro de Tiago inteiro, a epístola de Tiago inteira é interessante, porque ela fala muito das nossas ações, mas ele vai dizer assim, ó, aqui na paráfrase da mensagem: de onde vêm todas as guerras e todos os conflitos que assolam o mundo? E aqui o mundo, ele está falando assim, que isso parte de nós e alcança tudo. Vocês acham que acontece sem razão? Raciocinem, as guerras acontecem porque vocês exigem. É do meu jeito ou nada feito. Esse é um dos ídolos, né? E para terem o que querem, lutam com unhas e dentes. Vocês desejam o que não têm e são capazes de matar para consegui-los. Invejosos, invejam o que é dos outros e chegam a apelar para a violência. Sei que vocês nem têm coragem de pedir a Deus. É claro que não. Vocês sabem que estariam pedindo o que não devem, porque são crianças mimadas, cada um querendo as coisas do seu jeito. Vocês estão tentando passar a perna em Deus. Se tudo que querem é benefício próprio e enganar os outros, acabarão inimigos de Deus e acham que Deus não liga, pois ele mesmo diz que tem um cuidado de quem amo, com quem amo. A verdade é que o amor de Deus é simplesmente incomparável e Deus ainda acrescenta: eu condeno o coração e a verdade. Desculpa. Eu condeno o coração orgulhoso, mas a minha graça abençoa o coração humilde. Bom, o Tiago está falando aqui o seguinte, na NVI, na Almeida
corrigida, atualizada, e vai falar o seguinte, que essa relação que nós temos com as coisas do mundo junto com Deus é uma coisa que não cabe. Isso. Inclusive, na NVI e na NTLH, ele vai falar, Tiago fala assim, que Deus considera aquele que divide a relação com ele, com as coisas fora da convivência com Deus, ele chama de adúltero. Isso aí. É a mesma linguagem do Antigo Testamento. De adúltero. Vocês estão adulterando porque vocês têm uma relação comigo e vocês querem ter uma relação com outras coisas na qual eu não estou. E aí isso vai muito do que você falou, né, da questão de que todas as coisas nós temos que contemplar Cristo na nossa vida, que não existe mais o sagrado e profano, para nós tudo tem que ser sagrado. Ou tornar sagrado, nós tornamos, né, o ambiente, né, da nossa vida sagrado. E eu achei assim, espetacular, Diego, porque isso é uma luta que nós temos. Eu tenho refletido bastante a respeito de tentação e provação. A provação nos educa, a provação nos molda, a provação nos ensina. E aí Jesus falou para nós orarmos para não cair em tentação. Isso, que é outra coisa. E a tentação nos seduz para nos derrubar. Isso. E muitas coisas que nós estamos chamando hoje aí de sensação, né, de razão, é a tentação para nos afastar de Deus e beneficiar a nós mesmos, seja através do poder, seja através do personalismo, seja através da autonomia, como você falou, e tudo mais. Então, essa é a minha contribuição aí. Legal. Não, e assim, e é uma coisa assim, só para a gente ventilar mesmo a reflexão, porque se a gente for aprofundar, entendeu? Vai longe. Porque, por exemplo, nossos jovens aqui, tá? Não é vocês só não, gente, é geral. Nossos jovens, eles estão escolhendo profissão por aquilo que dá dinheiro ou pela oportunidade de exercer uma vocação? E vamos deixar claro, tem problema nenhum ganhar dinheiro, irmãos. Problema nenhum. Mas se isso tem primazia na vida, entendeu? Você vai escolher lá, o que eu vou fazer? Aí você já vai em remuneração. Não para contemplar os dons que Deus te deu, mas por aquilo que recompensa mais, financeiramente falando. Outra coisa, para mostrar como a gente vive uma cultura nesse sentido. Os pais cristãos estão incentivando os filhos a casarem a partir de qual premissa básica? De que eles são homem e mulher e estão prontos para assumir uma responsabilidade? Ou os pais cristãos estão dizendo que eles não podem se casar, a não ser que eles tenham uma estabilidade financeira, dinheiro, casa própria e carro? Então, o que a gente está incentivando? Entendeu? A gente está incentivando honra e responsabilidade, ou a gente está incentivando uma cultura, assim, de retração da maturidade? Entendeu? Isso é normal. É normal. Normal o quê? Para a sociedade. Mas será que são esses parâmetros que a gente desenvolve dentro de uma espiritualidade cristã? Né? Então, para dar 2 exemplos só. Mas, enfim, é isso. Senão eu já prego de novo, então. Mas fica à vontade, se alguém quiser falar aí, gente. Você sabe que eu falo com vocês em relação de fé, né? Porque vocês estão com o vídeo fechado e com o microfone fechado, então eu tô crendo que vocês estão ouvindo. Mas eu não sei, tirando o Caio. O Caio é o único que eu tenho certeza. Fala aí, Daniel. Tô ouvindo sim, minha câmera só tá estragada. Boa. Diego. Deixa eu aproveitar. Desculpa. Pode falar, Ashley. Pode falar. Tá. Então, me marcou bastante essa ideia cultural, né, que o Diego trouxe, sobre o principal fato de que a gente está imerso na cultura de diversos locais onde a gente se submete. Então, por exemplo, na faculdade eu vou encontrar um tipo de cultura, um tipo de mente, na igreja outro e tudo mais. E no momento em que o Diego trouxe essa ideia, o primeiro versículo que veio na minha cabeça
foi lá em Paulo, quando Paulo falou lá em 1 Coríntios 9, do 20 a 23, em que ele fala: tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre das leis de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Vendo isso, eu pude entender que a gente não tem como se isolar do mundo, né? A gente está aqui e tem um propósito muito grande em estar aqui, estar imerso nessa cultura em que a gente está do nosso dia a dia. Só que estando nessa cultura, a gente precisa compreender ela de uma maneira que a gente consiga alcançar quem está nessa cultura, mas não perder a nossa essência que está em Deus, né? E Perfeito. que foi principalmente o que a gente falou agora no PG dos Adolescentes, né? A Débora Carnelos trouxe uma palavra muito boa a respeito de ser morno, de estar firme com a sua convicção na palavra de Deus, de tal maneira que, né, você compreende: eu amo a Deus, ou você ama ou você não ama. Se você ama, você obedece. Então, se você ama, você não vai estar morno, porque a sua vontade vai estar na vontade dele, né? E você vai estar constantemente obedecendo e querendo tornar possível os planos dele, sabe? Querendo sempre estar cooperando para o reino. Não, perfeito, Ashley. Perfeito. Isso é o que a gente chama de contextualização, que você leu aí do apóstolo Paulo. É exatamente essa realidade onde nós saímos da nossa zona de conforto em prol de alcançar com o evangelho de maneira compreensível aqueles que ainda não foram alcançados. Que, em resumo, a nossa missão é essa. É isso que Jesus deixou lá no que a gente chama de grande comissão, né? Que está lá em Mateus 28, está em Marcos, está em Lucas. Parece que não está em João, mas está em João, que é João 20, 21, quando Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então ele está falando da mesma coisa, né? A mesma mensagem, a mesma autoridade. Então, assim, eu sempre tento pensar muito, e eu gosto de conversar com a turma mais jovem, embora eu não seja assim avançado em idade, né? Mas já sou mais velho que vocês. Porque o negócio é o seguinte: se a gente quiser esquentar ainda mais a discussão, tem muito jovem que está assim arrefecendo na fé. Eu vou ser bem reducionista aqui, porque é multifatorial. Mas tem muito jovem que está arrefecendo na fé porque não parece que encontrou no evangelho, ou eu diria, no evangelho que é pregado, tá? Não no evangelho verdadeiro, mas no evangelho que é pregado, não encontrou no evangelho uma causa digna de viver e morrer. Até por isso que os seus amigos estão deixando o evangelho, estão deixando a igreja e se apaixonando por pautas políticas de direita e de esquerda, se apaixonando por pautas identitárias, por pautas raciais, por pautas da sexualidade, sendo que o evangelho fala profundamente sobre todas essas coisas. Todas essas coisas. Quando a gente está falando de questões assim complexas e que a sociedade está tentando responder e não consegue, porque ela não tem o ferramental teórico para responder esses dilemas. Por exemplo, a sociedade ela não trabalha com a ideia de um ser humano que é caído. Se a gente não entende que o ser humano é caído, não importa, meu amigo, a ferramenta que você usar, nunca vai dar certo. É por isso que o evangelho ele tem algo a dizer sobre dignidade, ele tem algo a dizer sobre sexualidade, ele tem algo a dizer sobre não aviltar outros seres humanos, ele tem algo a dizer sobre migração e imigração, ele tem algo a dizer sobre absolutamente tudo. Mas ele parte do pressuposto de que a resposta não está em nós. Então, qual que é a frustração da turma? É às vezes ouvir um evangelho que não aterra. É às vezes ouvir um evangelho que
que você ouve, você fala assim, tá bom, mas e na prática, como é que isso daí lida com os dilemas que eu estou vivendo de segunda a sexta dentro da faculdade? Porque eu vou falar um negócio triste para vocês, mas que vocês já sabem, mas é triste de ouvir. Para a sociedade, os cristãos é um povo assim meio limitado intelectualmente, sabe? O que não é verdade, mas acaba gerando essa ideia. Então eu não culpo, não, os não cristãos. Aliás, um dos melhores elogios que eu recebo, quando o recebo, é conversar com um cético, coisa que eu amo fazer, e ele fala, não, mas você não parece pastor. Eu não fico ofendido, eu entendo como uma atitude elogiosa. O que ele está dizendo é o seguinte, nossa, você também sabe pensar. Aí quase que eu falo, não, mas existe assim, vida inteligente dentro da igreja. Entendeu? Então, em nome de Jesus, o que o Gustavo está fazendo aí há anos com vocês, e agora a Débora, é tentá-los preparar, ou tentar prepará-los, não para estar num ambiente durante a semana apenas. Ele está tentando preparar vocês para a vida. A nossa preocupação não é se vocês vão assim ter dificuldade ou não numa fé frágil dentro da universidade, por exemplo. A nossa preocupação é preparar vocês para vocês serem os missionários da igreja dentro da universidade. Então, o risco que a gente deveria estar pensando não é se alguém vai cooptar a nossa fé. O único risco da nossa relação entre nós e eles é que se eles ficarem muito perto da gente, eles vão ver Jesus. Esse é o único risco que tem que passar pela nossa mente. E não se, nossa, vou entrar lá e vou ficar confuso. Entendeu? Enfim. Mas acho que a Débora ia falar alguma coisa. Você citou o texto lá de Paulo com os gregos, e nessa situação ele se saiu muito bem, porque ele foi muito educado com eles, Isso. Ele demonstrou conhecimento da cultura deles e conseguiu, assim, com maestria, apresentar o evangelho. Isso aí. E quando você falou do ambiente de faculdade, da CAPES, eu vivi muito isso. E eu não estou propondo uma resposta, tá, Diego? Mas uma reflexão. Não, eu também não estou. Você vê que eu sou muito bom em fazer pergunta, não tanto em dar resposta, mas vai lá. Então, assim, o que eu queria não é perguntar, mas é propor uma discussão, é que o que eu vivi, por exemplo, eu entrei na faculdade, eu já era cristã, e eu sonhava com um curso que eu fiz. Eu cheguei na faculdade, os meus professores eram pós-doutores. E eu escutei coisas assim, por exemplo, que o protestantismo, ele traz destruição, prolifera preconceito. Na cidade onde eu fiz faculdade, tem uma população indígena muito grande, e que destruía a cultura dos indígenas. Eu fui fazer meu projeto de pesquisa, por exemplo. Meu projeto de pesquisa era sobre racismo. Já neste contexto em que Faculdade de Ciências Humanas se discute basicamente isso hoje em dia, né? Questões de raça, questões de gênero. Isso. E aí meu projeto de pesquisa era sobre racismo. E aí a minha orientadora, que é uma pessoa muito querida, que teve, assim, um papel importantíssimo na minha vida, mas ela era militante LGBT. E aí no meu projeto de pesquisa ela inseriu vários parágrafos da Judith Butler, que é uma pessoa que participou da cunhagem da ideologia de gênero. Isso. Então, assim, eu passei por isso e muitas vezes a minha dúvida, aí entra a minha pergunta, né, o meu pedido de reflexão, é qual que é a postura que a gente tem que ter. Porque, assim, na minha sala era eu e mais um colega cristão. Eram 3 no início. Um desistiu. Ele ia para a briga, ele queria ganhar a briga. Então, quando os professores falavam essas coisas, ele respondia na hora. Então, o meu professor começou a chamar ele de Moisés. Olha aí. Isso é uma universidade federal, assim. E, então, o que eu queria perguntar é o seguinte, a minha dúvida, e foi uma angústia, eu queria expor isso aqui, porque eu sei que muitos de nós aqui, muitos estão na faculdade ainda, alguns aqui estão estudando para o vestibular e vão entrar na universidade. É que, assim, a angústia era a seguinte, eu não sabia se eu deveria ficar calada, e aí as pessoas não teriam, os professores não teriam a oportunidade de conhecer o que eu conheço, né? Eu lembrava muito desse texto também, de Paulo, falando isso. E eu falava, ai Deus, eu queria tanto que isso acontecesse comigo.
E muitas vezes, para não entrar em confusão, igual meus colegas fizeram, eu me calei. E eu tentava fazer amizade com os professores, eles chamavam a gente para sair, eu saía, eu tentei ganhar pela amizade, né? Mas, assim, de fato, é muito difícil. A pessoa tem que ter uma mente, de fato, transformada, e o que está nela tem que ser muito forte, porque nos 4 anos de faculdade, depois nos 5 anos, eu vi muita gente largar a fé, sair. Sim. Porque realmente tudo que você fala de Deus, da Bíblia, isso a imagem que se passa é que você está vivendo uma opressão. Né? Então, assim, como que a gente deve lidar com essa situação? Eu sei que cada contexto é um contexto, não dá para dar uma receita de bolo, né? Sim, mas assim, o equilíbrio entre falar e o se calar, sabe? Eu acho que isso que é algo que a gente podia falar um pouquinho, porque eu acredito que ou é a angústia que muitos estão passando ou passarão, entendeu? Legal. Não, perfeito. Acho que a tua colocação é muito pontual, Débora. Então, eu acho que tem várias coisas que a gente poderia falar sobre isso, mas eu quero retomar a linguagem do Van Hooser, que ele fala sobre presença fiel. O que é presença fiel? É uma terceira via mesmo. Não é o escapismo e não é o triunfalismo. Eu acho que é basicamente o que você tentou fazer. Eu realmente creio que é a melhor estratégia. Porque assim, os cristãos, tá? É isso que a gente tem que entender. Os cristãos, infelizmente, já têm um estereótipo para a sociedade. A gente já sai no negativo, a gente já sai no prejuízo. Então, as pessoas não vão ouvir necessariamente, sobretudo em ambientes hostis ao evangelho, como é a universidade. Elas não estão abertas a ouvir o nosso discurso, a não ser que, primeiramente, elas nos conheçam. E aí eu acho que eu uso uma outra expressão, não é minha, mas que cabe aqui, que é a apologética generosa, que é um pouco do que Paulo fez. E é exatamente isso, nós estarmos dispostos a fazer uma defesa da nossa fé, mas uma defesa encarnada. Uma defesa que não tenta ganhar um argumento, mas que tenta ganhar um amigo. Acho que o nosso problema é que a gente está tentando ganhar argumento. Eu citei Malafaia aqui como questão pejorativa, ou como exemplo negativo, e assim, se você vê algumas coisas, não todas, que o Malafaia diz, e eu sei que eu vou cometer quase um sacrilégio aqui, mas tem bastante coisa que ele diz que o que tá certo. O problema dele é o como, entendeu? Ele fala um monte de besteira. Mas tem coisa que você ouve e fala, ele sabe do que ele está falando. Mas quando ele vocifera, quando ele chama, com perdão da expressão, todo mundo de canalha, quando ele usa a linguagem que não é linguagem própria a um cristão, sobretudo não é linguagem própria a um pastor, eu mesmo sendo cristão, meu ouvido fecha. Você imagina alguém hostil ao evangelho, né? Então eu acho que essa ideia da presença fiel, que é você participar mesmo dos estratos sociais, é o melhor caminho, sabe? O apóstolo Paulo, ele não invade o Areópago, ele é convidado a falar. Então, as pessoas ouvem o que Paulo diz, elas prestam atenção em como Paulo vive, e por isso chamam Paulo para conversa. Para usar uma linguagem assim, que eu não sou, mas bem progressista, talvez é a linguagem do lugar de fala. Então, nós temos que entender que nós não temos, hoje, infelizmente, um lugar de fala na esfera pública, mas nós podemos conquistar nessa individualidade, nos relacionamentos, em dar um bom testemunho, em dialogar sobre questões sensíveis, muitas vezes tendo a humildade de admitir que sim, a história cristã ela tem algumas máculas, mas que as máculas não representam o evangelho. E acho que um cara que nos ajuda muito nisso é o Keller. O Keller é especialista em dialogar com os céticos, e quando ele fala assim da hostilidade, ele sempre fala que um bom caminho não, mas cristãos mataram no passado. Ele fala, é verdade. Porque o nosso problema é que a gente está querendo maquiar as coisas às vezes. Entendeu? Fala, não, mas veja bem. Não, é verdade. Cristãos mataram no passado. E eu acho que isso é terrível. Eu acho que isso é vergonhoso. Eu acho que isso é inaceitável. Mas, eu não sei se você sabe, não é isso que Jesus propôs.
Então, a humildade de acatar a crítica, porque às vezes a crítica é só hostil, mas às vezes a crítica é honesta. E quando a crítica é honesta, e a gente sabe quando a crítica é honesta, você fala, sabe de uma coisa? Você está certo nisso, mas deixa eu apresentar para você um outro olhar. Né? Eu vou contar uma história rapidinho que ilustra isso, não é minha, mas está no livro Reformição, do Mark Driscoll. Diz que ele foi num salão de beleza, um cabeleireiro. Salão é engraçado, né? Enfim. Ele foi num cabeleireiro. Na linguagem de hoje seria o quê? Como é que fala, Gustavo? É barbearia, tipo barbearia gourmet, né? Barbearia. Enfim, que tudo é gourmet agora. Mas... E ele foi lá. E aí, o rapaz que cortava o cabelo sabia que ele era pastor, e ele que ia cortar o cabelo com o rapaz sabia que o rapaz era homossexual. E aí, alguma estranheza ali inicial, né? Pastor e o cara tentando puxar assunto, o pastor tenta puxar assunto, fica meio estranho. E aí o pastor fala assim, posso fazer uma pergunta? Ele fala, pode. Em que tipo de mundo você gostaria de viver? Diz que o rosto do cara mudou. E olha que interessante, porque as pautas do coração são distintas, porque nós somos distintos. Quem sabe alguém falaria, um mundo em paz, um mundo sei lá o quê. Ele falou, olha, eu gostaria de viver num mundo em que os seres humanos cuidassem mais da natureza, em um mundo sustentável, em um mundo em que nós não tivéssemos uma atitude predatória, uma vez que os recursos da Terra são limitados. Alguns não são renováveis. Eu realmente gostaria de viver nesse mundo. E aí o pastor, muito sabiamente, virou e falou, você sabia que é sobre isso que o Evangelho fala? Aí o cara olhou e falou, não, não é. Ele falou, não, o Evangelho que vocês pregam diz respeito a vocês crerem num Jesus que vai levar vocês para o céu depois que vocês morrerem, não é isso? E aí o pastor fala, então, infelizmente isso é o que muita gente pensa. Muitos cristãos, inclusive, pensam que a fé cristã diz respeito a crer em Jesus para receber uma recompensa depois que morrer. Ele falou, mas não, o Evangelho, ele fala de um Deus que criou um mundo perfeito, mas que a nossa rebeldia maculou a sua natureza, que era perfeita. Mas o Evangelho também fala que Deus não abandonou nem o homem nem a natureza à sua própria sorte, e de que a promessa que um dia ele vai restaurar todas as coisas. E Deus se importa tanto com o mundo que ele interferiu na história através do seu Filho, Jesus Cristo, que veio, morreu, ressuscitou e vai voltar para restaurar essa natureza que foi maculada. E é nesse mundo que a gente vai viver. Então o mundo que você sonha, ele é um mundo possível. O cara parou e falou, eu nunca tinha ouvido isso. Ele falou, é o Evangelho. Ele volta, para encurtar a história, fala com o seu companheiro, fala, domingo eu vou na igreja. O cara falou, você tá doido? Igreja? De crente? Ele, igreja de crente. Ele, por quê? Ele falou, porque pela primeira vez na vida eu ouvi boas notícias. Eu quero ouvir mais o que aquele cara tem a dizer. Quem sabe alguns de nós já gostaria de levantar a pauta da homossexualidade e do pecado. Por que não fazer uma apologética generosa, uma presença fiel, e mostrar que as diferentes facetas do Evangelho dialogam exatamente com as angústias humanas? Por exemplo, dentro de um ambiente universitário, onde, e eu sei que não é simples, mas onde pautas de identidades, de gênero, e pautas do racismo, por exemplo, falar que a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 foi profundamente inspirada na espiritualidade cristã, em um conceito teológico chamado Imago Dei, isso é fantástico. Falar de um britânico chamado William Wilberforce, que certamente você já ouviu falar, que foi uma voz para a abolição da escravatura na Inglaterra. Falar de Martin Luther King, que era profundamente cristão e entendeu a partir do Evangelho que se todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, nenhum ser humano pode ser aviltado nessa dignidade por sua cor de pele. Então, quais são os ângulos do Evangelho que a gente vai abordar, contextualizando para a cultura das pessoas? Eu acho que, não sei se ajuda, também não sei se responde, mas acho que é um caminho. Ir para o embate, né, para a discussão, para o debate é sempre pior. Né? Não vai ganhar ninguém desse jeito. Não resolve. E olhar para eles como um alvo de alguém que precisa ser amado, né? É isso. Até porque, viu, Débora, só para não alongar aqui, mas
nós passamos da era moderna para a pós-moderna, né? O Bauman chama de líquida, outros chamam de hipermodernidade, enfim. Então nós saímos da era da racionalidade para a era dos afetos. Ou seja, os embates que fizeram sentido antes, e ainda deveriam fazer sentido, não são, me parece, a melhor proposta de diálogo com uma cultura pós-moderna. Por quê? Porque na relativização, na subjetividade e na pós-verdade, não importa se você prova por argumentos, importa o que eu sinto. Vou dar um exemplo besta aqui, mas que vocês vão entender. Não importa se existe uma anatomia masculina, se o cara diz que ele se sente uma mulher dentro de um corpo de um homem. Então está nesse nível a discussão. É por isso que o embate, embora ele tenha que ser inteligente, ele tem que não apenas atingir a mente do cara, mas tem que lidar com os afetos. Porque assim, por que essa confusão de identidade? Entendeu? Então a Bíblia vai falar alguma coisa sobre isso também. Muito embora vai ter momentos que a gente vai ter que sofrer o ônus e se alguém perguntar, mas tá, o que a Bíblia, o que o Evangelho diz sobre isso? Outro dia eu inventei de abrir caixinha de pergunta no Instagram. Você viu, Gustavo? Não. Aí me perguntaram assim, o que vocês, não sei se foi vocês cristãos ou vocês na Calvary, alguma coisa assim. O que vocês pensam sobre a homossexualidade? Eu falei, então, foi alguma coisa assim que eu respondi. Qualquer coisa fora do padrão criacional de Deus para o casamento, que é heterossexual e monogâmico, está fora daquilo que é o desenho intencional de Deus. De modo que toda ordenança que Deus traz como padrão criacional, ele objetiva o florescimento da humanidade e o bem comum. Então, qualquer coisa que não contribui para o florescimento da humanidade e o bem comum, Deus diz, esse não é o caminho. Então, eu respondi, mas eu tentei ser gentil na minha resposta. Mas, ao mesmo tempo, fica claro que, ok, isso é o que a Bíblia diz e não há o que se possa fazer diante disso, né? Enfim. Maravilha. É isso aí, Diegão. Nós já Valeu. chegamos aqui a mais de 1 hora de reunião. Beleza. Quer dizer que foi bom. Tá certo. Não, obrigado aí pelo tempo de vocês. Uma honra. Eu que agradeço. Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado por esse tempo. E eu queria convidar o Tiaguinho para fazer a oração por nós aí, encerrando esse tempo aqui. Pode ser, Tiaguinho? Opa, vamos lá. Primeiramente, quero agradecer o Diego aí. Opa. Muito bom. Espero, quando acabar essa pandemia aí, nós trocar umas ideias aí. Vamos tomar um café, você, Gustavo. É nóis. Vamos orar então. Ó Deus, muito obrigado por esse momento, Pai, que aqui eu, pelo menos, aprendi demais, ó Deus. Espero, ó Deus, que essa indagação, ó Deus, que nós tivemos aqui, ó Pai, nós tentamos colocar em prática, ó Pai. E eu venho lhe agradecer pela vida aqui do Diego, ó Deus. Muito obrigado por esse pastor, ó Deus, que é um grande amigo da nossa igreja, ó Pai. Muito obrigado por tudo, por todos que estão aqui, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amém. Amém. Deus abençoe, galera. Valeu, falou. Só um recado rapidinho aqui. Sábado que vem nós voltaremos a nos reunir presencialmente, viu, jovens? Às 7h30 da com todo o isolamento social, distanciamento, na verdade, né? Com todas as normas de higiene, todos os protocolos a serem seguidos. Beleza, galera? 1 hora só de reunião, a partir de sábado, 7h30 da. Obrigado, Diegão. Deus abençoe a todos. Valeu, Tamo gente. junto, um abraço, fiquem na paz todos. Um abraço. Valeu. Beijo. Beijo.